tem lipedema, que tem vergonha do teu corpo, que tem vergonha de ir na praia, inventa uma desculpa de que não pode ir pra praia. E todos nós passamos por dificuldades, passamos por tristeza, passamos por alegria, passamos por depressão. Muitos momentos estamos na cama e não queremos levantar. Mas se você não for atrás de fazer a terapia e tratar isso, não adiantou nada. Não precisa ter vergonha de sentar e ir num salão para poder fazer uma depilação. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este podcast maravilhoso sobre lipedema, que é essa condição que, infelizmente, atinge uma média de 15% de todas as mulheres do mundo e uma média de 3% dos homens. E hoje eu trouxe uma pessoa mais que sensacional para falar sobre um assunto ímpar, que eu tenho certeza que esse você não ouviu ainda em nenhum lugar. Meu nome é Dani Zumer e eu trabalho com Lipedema Fit, onde nós tentamos fazer uma coisa muito especial, que é até meio batida, que é a questão de equilibrar as áreas da vida. Porém, não adianta você saber o que tem que fazer se você não está fazendo. Então, nós estamos aqui para poder te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor e a alcançar o que a gente chama assim de essencial, que é uma vida sem dor. Só que eu estou focada no físico e a pessoa que eu trouxe, ela traz um conhecimento sensacional, e eu falo por conhecimento de causa, sobre a parte emocional. Gente, eu até arrepiei agora. Então, meu nome é Dani Zumer, sou Health Coach, especialista em emagrecimento, obesidade e lipedema. E hoje nós trazemos para vocês a Pamela Simeão, e eu vou deixar ela se apresentar, porque ninguém é melhor do que ela para falar isso. Olá, tudo bem? Primeiro, Dani, obrigada por estar aqui. É engraçado, né? Estar aqui desse outro lado sendo entrevistado, porque eu tô sempre do outro lado, tô sempre entrevistando. E hoje eu tô aqui, olha, te confesso que dá um friozinho na barriga. Mas tá tudo bem, né? Os primeiros 5 minutos são assim, mas depois a gente se solta e fica aqui relaxada. Bem, pra quem não me conhece ainda, eu sou Pamela Simeão, eu sou terapeuta. E eu sou terapeuta há algum tempo. A minha formação de base, eu sou psicóloga de formação, então eu me formei lá há muitos anos atrás. E aí, na minha vinda para os Estados Unidos, eu comecei a fazer algumas coisas, precisei me perder um pouco de mim para depois me encontrar, e foi exatamente nesse período de me encontrar, saber quem eu era realmente, eu descobri as terapias holísticas, que foi onde eu me apaixonei. Relutei durante um tempo ainda, vou ser terapeuta, não vou, gosto, não gosto. Falei, peraí, né, eu tenho que encarar isso, porque essa é a minha missão de vida. Então, nada é por acaso? Não, nada é por acaso. Eu preciso fazer isso, que é uma coisa que eu gosto tanto. Então, hoje o nosso bate-papo é sobre isso, é sobre o psicológico, sobre o emocional, o que o emocional causa no psicológico, o que o corpo, né, esse peso que o corpo leva, né, o que isso impacta na vida realmente das pessoas, principalmente na vida das mulheres. Então fique aqui com a gente, porque eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso, muito divertido e, como eu digo, tem que ser leve. Vamos lá, Dani! Gente, vocês viram que maravilha, né? Ela já começa a falar, é uma sensação, assim, maravilhosa. Gente, eu começo te perguntando qual seria a diferença dessa terapia tradicional para a terapia holística? Como você pode explicar isso para quem está assistindo a gente e ainda não conhece? Bem, a grande diferença que eu costumo dizer é o seguinte: a terapia convencional, ela vai levar um pouco mais de tempo para que você consiga acessar o inconsciente ou trazer algumas coisas que tá bem guardado, sabe? As 7 chaves. Porque nós vivemos 95% do que a gente vive tá lá no nosso inconsciente e somente 5% tá no nosso consciente. Então, quando a gente não se dá conta disso, nós vamos repetindo algumas coisas, fazendo alguns movimentos que é lá o seu inconsciente que tá trazendo. Então, a diferença: a terapia convencional, ela vai levar um pouco mais de tempo do que a terapia holística. A terapia holística, ela é mais rápida, ela é mais focada no teu processo, naquilo que está acontecendo, na tua dor, né? E aí vai depender da terapia. Então, por exemplo, a constelação familiar, ela vai trabalhar exatamente na dor que você traz. Um cliente liga para mim: Pamela, eu tô sentindo, eu quero trabalhar sobre isso. O que você está sentindo? Eu quero trabalhar, um exemplo, lipedema. Vamos trabalhar lipedema. Então, assim, nós vamos direto ao foco. Quando a terapia convencional, ela vai tratar o lipedema? Claro que vai, porque essa é a queixa principal. Mas ela vai vir
explorando um pouco mais, desde lá, até chegar naquilo que está acontecendo. A terapia holística não, ela vai direto ao ponto. E ela é mais rápida, né? Então, assim, para mim é uma coisa que funcionou muito, mesmo eu sendo psicóloga. Quando eu precisei de terapias para poder me encontrar, foi nas terapias holísticas que eu tive a grande abertura, eu consegui ir descascando. Eu digo que é uma cebola, né? Terapia é uma cebola, você vai descascando as camadas e por isso eu me apaixonei pelas terapias holísticas. E como foi esse processo? Quando foi que você sentiu essa necessidade de buscar algo novo, algo diferente, esse processo de autoconhecimento, onde você conheceu as terapias holísticas? Como foi isso para você? Dani, eu acredito que não só em mim, mas em todas as mulheres, mas vamos lá, né? Como a pergunta foi direcionada a mim, eu precisei me perder nesse meio do caminho, né? Eu saí do país, eu saí do Brasil, vim morar nos Estados Unidos, então eu tinha um grande cargo, eu ocupava um cargo de gerência, e aí eu venho para os Estados Unidos, a vida muda, você precisa se descobrir, né? Você precisa se reinventar em algumas fases da tua vida. Então eu precisei me reinventar, esquecer um pouquinho quem eu era, mas aquilo ficou, né? Quem eu era. Era a minha referência, né? Pamela, psicóloga, gerente de RH, trabalhava em grandes empresas, gerenciava grandes equipes, né? Essa era a mentalidade que eu tinha, era a minha visão. E aí eu venho para os Estados Unidos, a vida muda, passa por um processo, eu tenho que esquecer um pouquinho quem eu era. E na fase de me reconstruir aqui, eu fiquei, peraí, quem sou eu, né? Eu não sou nem essa pessoa que eu estou agora, mas eu também não sou aquela pessoa que eu era no passado. Então, eu não sabia mais quem eu era, né? Tudo mudou na minha vida. E aí? Quem é? Quem é essa Pamela aqui de agora? Eu não reconheço. E isso aconteceu logo depois que você se mudou ou foi um tempo depois? Porque é algo que a gente percebe que acontece não só com as mulheres, mas com todo mundo que muda, né? Para outro país, para outra cidade, mas principalmente para outro país, onde tem a cultura diferente, língua e tudo mais. Como foi isso? Não, isso levou um tempo. E quando eu estava pronta... na verdade, eu tinha já desmanchado os tijolos, a construção que eu tinha de mim, né? Da Pamela, que era, e estava começando a construir uma nova Pamela. Mas essa construção, ela leva um tempo. E chega um tempo, é como uma obra, né? Que você está fazendo e às vezes o pedreiro coloca um tijolo no lugar errado. Você fala, peraí, mas o projeto inicial não era esse, não é isso que está desenhado, né? E aí você precisa avaliar. Tira esse tijolo, vou reformular isso aqui. Então esse foi meu momento. Quando eu precisei me encontrar, quando eu precisei decidir a minha vida para caminhar, dar novos passos à minha vida, falei, peraí, quem eu sou agora, né? O que eu quero da minha vida? Eu quero voltar a ser quem eu era no passado ou eu quero construir uma nova Pamela? Mas eu também não sabia quem eu queria construir e também já não era quem eu era. E aí foi assim, gente, eu tive que realmente ir lá no buraco, porque quanto mais você desce, é lá no fundo que você pega impulso e você sobe. E foi exatamente nesse fundo que eu falei, peraí, eu sozinha eu não consigo. Eu preciso de ajuda para poder me descobrir, saber quem eu tô me tornando, porque não tá dando. Do jeito que tá aqui, tá muito vazio, né? E aí foram através das terapias que eu fui me encontrando, fui vendo o que eu gosto, aquilo que eu amava fazer e já sabia que amava fazer, mas infelizmente quanto mais a gente nega, mais aquilo volta com força. Isso é uma base da constelação familiar, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, quanto mais a gente nega, mais aquilo ganha força, mais aquilo fica grande, né? Para que você olhe para aquilo e diga, tudo bem, eu tô vendo você, agora eu enxergo você. E comigo foi assim. Porque ninguém se torna uma psicóloga e não quer ser terapeuta. Isso não existe. Até porque hoje você ouve se falar muito em várias áreas da psicologia, né? Na minha época, quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, só tinha um caminho. Era o caminho de ser terapeuta. E como que eu começo uma faculdade querendo ser terapeuta, estudando para ser terapeuta e detestava que fosse chamado de terapeuta? Algo tinha errado em mim. E aí, gente, 20 anos depois, eu fui olhar para isso 20 anos depois, né? E é nesse processo que eu ainda me encontro, me descobrindo, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer, colocando os limites que eu nunca coloquei, descobrindo muitas coisas, né? E eu tô amando essa fase que eu tô agora das minhas descobertas. E assim, é todo dia, tá, gente? A gente se descobre todo dia. Isso nunca vai terminar,
Porque é um aprendizado. A hora que acabar, você morreu, tá lá em outro plano, você não tá mais aqui, não. Não existe uma fórmula, né? Não A existe. gente, às vezes, tá querendo uma fórmula e tem um resultado muito rápido que não acontece. E eu super me identifiquei com tudo que você falou. É incrível, parece que tá me descrevendo, assim. E a gente fala muito sobre isso, né, na nossa vida pessoal. Eu converso muito com a Pamela sobre isso, porque é algo que a gente passa e a gente tem a tendência da autocrítica, de colocar, como ela falou, o projeto da construção exatamente como a gente quer o tijolinho em cada lugar. E quando algo não sai como esperado, muita gente trava e não sabe o que tem que fazer, a pessoa paralisa. E é nesse momento que, sabiamente, a Pamela entendeu que ela precisava de ajuda. E essa questão de precisar de ajuda é algo que tem que ser muito trabalhado, porque a gente tem, como você falou, várias camadas. E tem um pouco do orgulho de achar que você tem que ser autossuficiente. Que tudo que você já aprendeu, você tem que pegar aquilo e conseguir resolver sozinho. Só que ninguém sabe tudo. Então, esse processo é muito interessante. E eu queria que você falasse pra gente, assim... porque a Pamela trabalha muito a questão da cura do feminino. Todas nós que trabalhamos com a questão terapêutica, a gente traz muito porque é algo que a gente vive. E, assim... tem algumas pesquisas que provam que, geralmente, o curso que você escolhe estudar é para tratar alguma dor emocional que você tem. No meu caso, inclusive você tinha feito essa pergunta no outro podcast, não deu tempo de responder, eu já respondo agora. Eu venho de uma família onde tem hábitos alimentares ruins, que não são interessantes, onde meu pai adquiriu diabetes tipo 2, eles têm obesidade, tanto meu pai quanto a minha mãe, tem problemas cardíacos, depressão, enfim. Doenças e condições que vêm de uma qualidade de vida, de hábitos onde você come mal, excesso de carboidrato, excesso de açúcar, não se movimenta da forma como deveria. Então... eu observando aquilo, hoje eu consigo compreender que, como desde criança, eu falo que desde pequenininha, eu ouvi as pessoas falando assim na escola, o que você quer ser quando crescer? E eu lembro, eu não vou esquecer, eu tenho a imagem. Isso daí no colégio de freira, era que você estuda a vida inteira, de quando você entra no colégio até a 8ª série. E eu lembro de olhar pra fora e tava tendo uma aula de educação física. Eu nunca vou esquecer essa imagem. Eu não sei se eu tinha 6 anos, 7 anos, não sei. Mas eu era bem pequena. E a professora perguntou e eu lembro de olhar pra fora e falar assim, eu quero fazer aquilo. Mas eu não consegui explicar bem. Eu lembro que eu gostei porque a educação física era algo que era leve, como mesmo você sempre fala. Era algo que praticamente todo mundo gostava. Era divertido. Todo mundo queria estar lá, diferente às vezes da aula de matemática. Então... eu me identifiquei com aquilo, porque eu sempre fui extremamente comunicativa. Eu achava o máximo, eu gostava de dançar, e eu pensei, eu quero aquilo pra mim. E eu tinha uma ideia, eu cresci com uma ideia de que um dia eu teria um lugar onde as pessoas iriam entrar e elas iriam cuidar do corpo, da saúde, da alimentação, de tudo, da mente, num lugar só. Só que eu não conseguia explicar, porque nem existia internet na época. Então, hoje eu consigo identificar que essa missão de vida, ela tá clara para mim desde criança, embora eu não conseguia saber exatamente o que era. E passando por todo esse processo que você passou, foi quando eu tive a certeza, já morando aqui na 4ª região que eu mudei, já morando nos Estados Unidos, depois de sei lá quanto tempo, que realmente é isso que eu quero fazer para mim. Só que não existe uma fórmula. Mas, Dani, lembra que eu falei que 95% do que a gente faz tá lá no inconsciente? Sim. Então, a gente já sabe disso desde sempre, só que enquanto a gente não olha, aquilo vai batendo e você vai falando, gente, eu tô dando murro em ponta de faca, vou fazendo de novo, e vou fazendo de novo, até que você abre os olhos e fala, tá bom, vamos lá, encara que dói menos. Exato. E como você pode trazer pra gente todo esse autodescobrimento, porque no meu caso eu fui pra educação física muito ligada nessa questão de poder ajudar as pessoas a estarem mais felizes, que era o que eu identificava na aula de educação física, as pessoas a se cuidarem, porque eu via que... porque a gente tinha muito aquela visão, né, início dos anos 80, final dos anos 80, de que a pessoa da área de educação física, ela é magra, ela é saudável, ela treina. Então, eu achava que fazendo essa faculdade, eu seria obrigada... É uma coisa que eu nunca falei, gente. Eu nunca falei sobre isso. Eu seria obrigada a me manter saudável e a praticar atividade física, que a gente sempre soube que seria saudável, porque eu não queria continuar nos padrões que eu cresci vendo na minha família.
E eu sei que você fala com muita propriedade. Como que você pode trazer essa questão de você ter escolhido a psicologia, todo esse processo que você passou até chegar aqui? Dani, são movimentos invisíveis, né? Que a gente vai percorrendo e que a gente vai demonstrando aí ao longo, vai repetindo ao longo da nossa vida. Até que chega no momento que você fala, peraí, algo tem de errado aqui, né? Eu não tô conseguindo avançar nisso, eu não tô conseguindo fazer aquilo que eu desejo, eu tô procrastinando, ou eu tô me limitando. Algo tá saindo do meu controle, eu não sei como. E foi exatamente nesse momento, né, de que algo tá saindo do meu controle e trazendo a questão da minha família. Eu também sabia dos padrões da minha família, mas é claro, depois que eu fui estudar sobre constelação familiar, eu vi ainda mais, porque é realmente um grande chamado. E eu falei, peraí, né, esses padrões na minha família existem, então, essa família faz parte de mim, eu faço parte dessa família. Então, assim, a história deles é minha história. Só que eu não posso deixar que com essa história eu seja fadado a ter os mesmos resultados, porque isso não existe. É claro que aquilo ali, a história vai sempre existir, porque a história é a minha base. É como você tem um machucado, sabe? Você se machuca e aí a feridinha tá ali aberta. Só que conforme o tempo vai passando, aquela ferida vai fechando, né? E ficou aquela marca. Então você sabe que aquela marca tá ali, que aconteceu algum problema. Só que enquanto aquela ferida tá aberta, ela tá doendo. E assim acontece nas nossas vidas, que são os cabos invisíveis que eu costumo chamar, né? Os cabos energéticos invisíveis. A feridinha tá ali e tá doendo o dia inteiro, tá doendo o dia inteiro. E quando você resolve olhar e falar, caramba, eu preciso colocar um remédio, nem que seja, vou lavar com água e sabão e vou colocar um band-aid. Você fala, tá melhorando. E aí você vai saindo, sabe? Desses padrões, dessa história, dessa dor. Mas você teve que olhar. Claro, você vai sair do efeito, mas isso só acontece quando você olha. Então eu precisei olhar para as minhas dores, para as dores da minha família. E não só aquilo que eu carregava, porque aquilo que eu carrego, gente, é simples. Você sabe aquilo que te dói, você sabe aonde dói, você sabe por que, muitas vezes, que te dói, mas você não sabe de onde vem, aonde que tá a causa. E é exatamente onde a terapia holística vai fazer. Aonde tá a causa? Porque toda dor, Dani, por trás tem um sintoma. E esse sintoma, ele traz informação. É exatamente essa informação que a gente precisa. Porque quando você traz pra mim, eu caí, eu ralei o braço. Na verdade, peraí, eu tenho... vamos trazer já a constelação. Eu tenho problema com meu pai. Eu sei porque o meu pai tem isso, meu pai tem depressão, então eu sou depressiva por conta do meu pai. Aí você olha e fala, é por conta do seu pai? É por conta do meu pai. Se é por conta do seu pai, por que ainda você não tratou? Você já sabe, é consciente, então não é ali. Então, às vezes, a gente se engana. Sim. A gente mente pra gente mesmo. Porque é mais fácil para aceitar, porque quando você tem que parar para olhar, muitas vezes dói, ou você não sabe como lidar e tudo mais. Por isso que precisa de um profissional como você. Exato. Muito bom. E, assim, sobre essa questão da constelação, como que você pode explicar o que seria a constelação familiar? A constelação, ela vai tirar aquilo que tá na tua cabeça, a história que tá na tua cabeça, e ser colocada num tabuleiro, ou por representantes vivos, né? Porque existem alguns tipos de constelação, todas com o mesmo efeito. Uma com bonecos, onde você e seu cliente estão numa área privada, seja online, seja presencial. 2, em grupo como você está sendo constelada no online, com outras pessoas na tela, representando as figuras da tua família. Ou ao vivo, mesma coisa. Ou você e seu cliente, ou você com um grupo de pessoas representando a tua história. Entendi. E essa questão de alguém representar e tudo mais. Se eu tenho um tema, por exemplo, eu tenho lipedema e eu quero entender na constelação, que você explicou bem, que é um tipo de terapia onde você consegue ir diretamente no foco em uma sessão. Seria isso? Peraí, vamos voltar. Constelação familiar não é terapia. Por que não é terapia? Porque a constelação familiar, você não vai ter um contínuo dela. Por exemplo, você me trouxe um problema. Lipedema. Vamos trabalhar o quê, Dani? Vamos trabalhar o lipedema. Trabalhamos o lipedema. Acabou.
Acabou a constelação, acabou. Você não vai dar uma continuidade comigo na constelação. Diferente da terapia, né? Nós vamos fazer o quê? Trouxemos ali para o tabuleiro aonde está o lipedema. Da onde vem? Cadê essas histórias, né? Onde estão essas histórias familiares? Entendemos ali, a constelação trouxe isso. A partir dali, nós vamos trabalhar em outro tipo de terapia. Geralmente, quais os tipos de terapia quando são temas desse jeito de doenças, por exemplo, de condições onde a pessoa... que não existe cura, mas ela tem que ter uma melhor qualidade de vida para a vida toda, mas que geralmente é genético, ou ela traz isso? Peraí, Dani. Então vamos voltar. Primeiro vamos entender o que é o lipedema. O lipedema, ele é a gordura nos braços, nas pernas inflamadas. Tô certa? Isso, é um outro tipo de gordura. Isso. Exatamente. Por trás disso, a grande maioria das pessoas que têm lipedema é o público feminino. Você trouxe isso aqui bem no comecinho, né? A grande maioria é feminino. Uhum. E a minoria aí é o masculino. Então, hoje nós estamos falando aqui da parte feminina, que é onde atinge mais, né? Essa grande dor da mulher. Então, a constelação, ela vai trazer da onde vem essa dor, quais as lealdades invisíveis eu tô carregando. Isso é por amor, ninguém carrega nenhuma lealdade se não for por amor. E depois, nós precisamos tratar esse feminino. Como é tratar esse feminino? É olhar para essa mulher. É fazer com que essa mulher se olhe no espelho, independente da forma que ela tenha. Se ela tá gorda, se ela tá magra, se ela tá inflamada, se ela é alta, se ela é baixa, se o cabelo é enrolado, se o cabelo é liso. Mas ela olhar para aquilo que ela tá vendo no espelho e ela conseguir admirar. Então, a constelação não vai trazer isso porque eu não vou poder fazer toda semana uma constelação. Não é isso. Então, eu vou ter que usar outras técnicas de terapia para trabalhar com essa mulher. Aí, eu vou trazer todas as outras técnicas que eu tenho, né? De acordo com a necessidade de cada caso, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu tenho algumas técnicas que eu trabalho, né? Que são os comandos mentais, a cura multidimensional arcturiana e a minha audição, que é da psicologia. Então, dentro das terapias que eu tenho, tirando a constelação a gente faz num primeiro momento e depois deixa ela um pouco de lado, nós vamos ter que trabalhar esse feminino, curar essa dor, trazer para essa mulher esse entendimento, né, do que ela trouxe ali na constelação. Peraí, a minha dor, ela não é só minha. A minha dor tá ligada ao meu antepassado, tá ligada à minha avó, à minha bisavó, toda a parte feminina, porque já que a dor é feminina, o lipedema também traz isso na parte feminina. Então, a gente precisa olhar para esse lado feminino e curar essa mulher desse feminino. E como é a cura, gente? Vamos tirar a cura do que a medicina traz aqui pra gente, tá? Porque a medicina, você vai ao médico, você tá doente, toma um remédio, você tá curado, né? Daquela dor de cabeça. E não, a cura que eu trago aqui é a aceitação todos os dias. É um trabalho diário. Não é fácil, Dani. Eu sei, gente. Eu sou mulher. Eu sou terapeuta. E também estou do outro lado trabalhando as terapias em mim. E eu sei que isso dói. Sabe? Eu sei que tem dias que a minha cliente vem e ela só quer chorar. E o que eu posso fazer? Eu vou ter que acolher. Eu vou ter que saber de onde é que tá, sabe? Eu vou ter que ter aquela palavra e mostrar pra ela. Tá tudo bem. Aqui você pode chorar. Aqui você pode compartilhar. Isso é maravilhoso e de acordo com a sua experiência, essa constelação que é muito importante a pessoa fazer nesse primeiro momento para identificar, porque às vezes as pessoas acham que esse tipo de condição, que é para a vida toda, seria só a questão genética. E a gente sabe que a questão genética, em praticamente todos os casos, é uma média de 6% só. O que mais conta é a epigenética. O que é a epigenética? A epigenética é como você vive. Explicando de forma bem simples. A genética é o seu DNA, ok? A epigenética é a forma, os seus hábitos, são os seus hábitos, a sua rotina, a forma como você leva a sua vida e o seu meio. Por quê? Se você nasceu com esse gene, vamos chamar assim, para ter o lipedema, porque mulheres da sua família tiveram, você sabe que existe essa possibilidade quando tiver uma mudança hormonal, né? Lembrando que, geralmente, essa inflamação ela vai começar ou quando a criança, a menina, ela está entrando na puberdade, quando ela menstrua, que às vezes não é da mesma época, quando ela engravida, e
possivelmente também na menopausa, pode ser em todas essas fases, só uma questão hormonal. E uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar disso, se ela traz esse gene, mas ela se exercita regularmente, ela faz atividade física, ela come de forma saudável, ela tem um controle do estresse, ela tem uma qualidade de vida mental e emocional boa, possivelmente ela vai passar pela vida dela sem ter indícios ou de forma que esse lipedema não vá influenciar tanto. O problema é que mesmo quem tem uma qualidade de vida tão boa, pode ser que uma hora ou outra, simplesmente por causa de uma questão hormonal, isso venha e bagunça tudo. Então ela às vezes vai ficar tipo, por que eu? Eu cuido tanto. E aí que a gente tem que olhar pro que a Pamela tá fazendo e tá explicando bem, que não é só a parte física. Sempre vai ter alguma coisinha lá no emocional. Ô Dani, a gente não pode ficar fadada a isso, né? A mulher vai no médico, ela tem lipedema. Ela vai no médico, o médico diz, é genético. Vai no outro, é genético. E aí? Ela vai ficar com dor o tempo inteiro? O emocional dela vai ser abalado para sempre. Ela nunca mais vai voltar a se olhar no espelho com prazer. Ela nunca mais vai conseguir fazer uma caminhada. Ela nunca mais vai fazer nada. A vida dela, então, tá fadada, ela sentir dor pro resto da vida e não se amar nunca mais, e não gostar dela nunca mais, e a família que ela tem toda ser destruída porque é genético. Vai ser desse jeito. Não, a gente não pode trabalhar desse jeito. É por isso que a gente precisa olhar pro lado emocional. O lado emocional carrega um peso muito grande. E quando eu consigo olhar para esse lado emocional e entender aquilo que está acontecendo no meu presente, mas também entender que aquilo que eu trago hoje, eu trago lá da minha história do passado, a história da minha família, a história da minha avó, né? Porque o que a gente faz? Quando o cliente chega e traz o tema, eu quero trabalhar o lipedema. Peraí, vamos descobrir então de onde vem o lipedema. O que essa história está te contando? O que essa doença está querendo trazer para você? Qual a informação? E aí sim, na terapia nós vamos trabalhar o que essa doença está querendo trazer para ela. Qual a informação? Quais são os gatilhos emocionais que ela tá tendo, né? O que eu chamo do cabinho invisível, lá na família. O que tá fazendo ela ficar grudada com essa família, né? Por lealdade. Que amor cego é esse? Não é isso, né? Então, essa cliente, ela precisa entender e aprender, gente, que eu posso ter algo genético, sim, mas eu não preciso ficar sentindo dor, eu não preciso estar na cama, eu não preciso ter vergonha. Eu não preciso ter vergonha do meu corpo e ter vergonha de falar, por exemplo. Eu não preciso ter vergonha de sentar e ir num salão para poder fazer uma depilação. Porque a perna tá gorda, porque o braço tá isso, porque meu marido vem me abraçar e eu tô sentindo dor, mas eu não quero falar, porque eu já falo tanto que tô com dor. Como? Não é isso. Quem tem lipedema precisa ter qualidade de vida. E não só quem tem lipedema, todas as pessoas têm que ter qualidade de vida, porque não é... A vida não foi feita para você sentir dor. A vida não foi feita para você passar dificuldade. É óbvio que estamos vivos aqui e todos nós passamos por dificuldade, passamos por tristeza, passamos por alegria, passamos por depressão. Muitos momentos estamos na cama e não queremos levantar. Só que não é isso. Eu não posso estar só nisso. Eu não posso estar só no lado negativo. A vida é mais. A vida pede mais. A vida exige mais de mim. Sabe? Os meus antepassados, quem veio antes de mim, a minha linhagem, já sofreu tudo que eu tinha que sofrer. Então eu não posso ficar com amor cego falando para eles, olha, por amor a vocês, eu também vou sofrer como vocês. Não pode. Eu preciso romper com isso, sabe? Eu preciso... E é isso que eu ensino para os meus clientes. Eu sei que dói. Olhar dói, chora, vai pra cama. Acabou a sessão. Olha, hoje você não vai ficar bem. Tem como cancelar o seu trabalho hoje? Então cancela, chora o dia inteiro, não tem problema. Mas depois você vai voltar e vai falar, caraca, valeu a pena eu olhar. Porque hoje eu olho para os meus antepassados e falo, por amor a vocês... Eu vou dar o melhor da minha vida, porque vocês já passaram, vocês já sofreram, e por amor. E esse amor eu vou fazer diferente, nem melhor e nem pior, apenas diferente. Então eu vou honrar, honrar a vida que foi trazida por você. A tua vida veio por conta dos que vieram atrás, sabe? Os que vieram atrás, a nossa história.
Aí eu vou falar a história do Brasil, né? Foram história de pessoas que saíram, exatamente, que saíram de outros países, foram para o Brasil, foram escravizadas, vieram de navio, vieram de tudo quanto é jeito, sabe? Saíram dos seus lugares de origem e sofreram tudo que tiveram que sofrer. Fome, frio, sede. E por que eu vou continuar na dor? Cara, eles já sofreram. Agora eu tenho que falar, por amor a vocês. E é assim, gente, é nessas palavras. Por amor a vocês, eu vou fazer o melhor da minha vida. Eu não tenho vontade de levantar para trabalhar, mas eu vou levantar para trabalhar. Eu não tenho vontade de sair de casa, mas eu vou sair de casa. Eu não tenho vontade de ir para academia, mas eu vou para academia, porque eu preciso fazer diferente, eu preciso honrar essa história. E não é honrando no sofrimento. Se tá sofrendo, de que adiantou eles sofrerem? Vai falar, minha filha, eu já sofri, tô batendo na mesa. Eu já sofri, faz diferente. É isso que eles querem, sabe? Eles estão aqui atrás da gente, batendo palma, falando, vai, faz diferente, porque o caminho tá aberto. Acho que eu já falei demais, Dani. Gente, eu fiquei emocionada porque todo mundo passa por esses processos na vida. A gente brinca que existe a crise dos 40. Mas não é a idade em si. É geralmente aquela idade que a gente chega, teoricamente, na metade da nossa vida, onde a gente olha para trás e fala, não tenho tanto tempo, mas eu ainda tenho tempo, né? Então, a gente se cobra, não cobra, e pra gente, principalmente as mulheres, a gente sente o peso dos hormônios, das mudanças hormonais, o colágeno já não é o mesmo, a gente não tem a mesma resposta física para perda de peso, para humor, para dormir direito. A gente começa a sentir. E no caso das expatriadas, as mulheres que mudam e vão vão morar em outro país, independente se é a trabalho, se foi turista, decidiu ficar, não importa, acompanhar o marido. Essa mudança que acontece na vida da gente e que existe um estereótipo do imigrante, onde ele muda de país porque a vida não estava boa onde ele estava, a gente tem que quebrar isso porque... No meu caso e no seu, eu sei que não é isso. E a gente precisa entender que não é porque a gente está em outro país, porque estava ruim lá. Porque muitas vezes estava muito melhor lá. Mas é quando você para entender, então, por que eu estou aqui, que é o meu processo. Então, a Pamela acompanha muito isso, inclusive a gente fez uma constelação há pouco tempo atrás, justamente para identificar algo que eu não estava conseguindo. E ela fez, assim, magnificamente esse papel na constelação, numa sessão que nós duas fizemos, para identificar onde era que estava me travando e, a partir daí, fazer todo um processo de terapia, né, de terapêutico, onde eu tive que realmente trabalhar a questão da humildade, em reconhecer que não é porque eu estudei, porque eu sou terapeuta holística, que eu vou conseguir me curar. Da humildade, de entender que eu preciso de ajuda e que eu preciso pedir ajuda, mesmo quando eu acho que não vai ter como, porque morando fora ninguém tem tempo e tudo mais, mas que para conseguir sair de onde eu estava, eu nunca vou saber tudo, então eu preciso de ajuda de alguém. E não só isso, essa questão de você parar para olhar a sua dor, isso é muito sério, porque às vezes, a Pamela falou muito bem, isso vem lá de trás, não é exatamente, né? Pode ser algo que não aconteceu, que no meu caso foi isso, não aconteceu diretamente a mim, mas está influenciando. Então, eu sou muito grata a ter essa amizade, você também como profissional, e todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo, porque eu reconheço todas as minhas antepassadas mulheres, principalmente as mulheres, elas passaram por dificuldades que a gente não passa hoje em dia. A gente tem a liberdade de ir e vir, de usar a roupa que a gente quer, independente se eu vou querer esconder se eu tô com lipedema ou não, de poder me separar, de poder votar. Então, hoje, a gente tem uma facilidade, a gente tem um mundo na nossa mão. A gente pode pesquisar, a gente pode estudar sozinho em casa. Então, eu tenho uma facilidade que quando você olha, como você colocou muito bem, por que eu estou sofrendo se a minha vida hoje é muito mais fácil do que foi lá atrás? E assim, esse processo, no meu caso, faz muito sentido. E é por isso que a gente fez questão de trazer a Pamela aqui. Porque, para mim, não foi só descobrir de onde e o que era. Porque isso é só um ponto. Tá, mas o que eu vou fazer com o que eu descobri? Como você vê essa questão?
Terapia, porque você não sabe, você precisa ensinar para o teu corpo como fazer, ensinar para a tua mente, criar novas sinapses, ou seja, criar novos caminhos neurais. Você sempre fazia aquilo, e aí num dado momento você descobre, foi para terapia, foi para uma constelação, você descobre, nossa, tá aqui, eu tô em lealdade sistêmica, um exemplo com a minha avó. Vamos trazer o lipedema, né, porque o nosso tema é o lipedema. Então o lipedema, ele tá relacionado a parte feminina, então são as mulheres do teu sistema familiar que se calaram, que sofreram quieta e não podiam falar, tiveram lutos e não poderam sofrer esses lutos, que não conseguiram pedir ajuda. É isso, tá? A terapia vai te ajudar a fazer diferente, porque você não sabe como fazer. A constelação simplesmente trouxe pra você uma realidade, né? Tá ali. Ah, eu já sei que eu estou vivendo uma lealdade com a minha avó. Mas naquele momento eu falei, vó, você fica com a tua dor, eu vou ficar com a minha, sabe? Eu deixo com você o que é teu e vou carregar o que é meu. Ok, fizemos todo o trabalho ali, todo o movimento da constelação, todas as falas, ok. E o que eu faço com isso depois? Se você não faz terapia, se você não muda, se você não leva a constelação para o seu dia a dia, você não muda a tua consciência, não adiantou de nada. Por isso que tem muita gente que fala, a constelação não serve de nada, porque não adiantou? Claro que não vai adiantar. Se não partir de você querer fazer diferente, trazer aquela informação que você teve, que você pagou ou que você ganhou, você não vai mudar, Dani, porque você precisa ensinar para o teu corpo. E ensinar para o teu corpo é difícil, é aí que dói. O doído não é só você olhar aonde está o problema. O difícil é no dia seguinte. É sair da zona de conforto. Eu já sei, exatamente. Eu já sei que isso acontece, mas como é que eu faço? É como eu falei aqui no comecinho. É levantar da cama sem ter vontade. É ir malhar sem ter vontade. É comer saudável sem querer comer. É comer e falar, não aguento mais. Ok, não aguento mais, mas é fazer diferente. E não é um dia, e não é achar, nossa, eu fiz constelação, tudo vai mudar na minha vida, não passa de mágica. Não, gente, mágica não existe. Mágica só existe pra criança que tá lá, né, na festinha infantil, que senta lá na frente do mágico, o mágico vai tirando as coisas da cartola, ela vai batendo palma, porque isso é mágica, né? Para uma criança. Pra vida adulta não existe isso, existe trabalho. Se você não quer fazer, se você não quer mudar, terapia precisa de tempo, disponibilidade e dinheiro. Você precisa gastar. Não tem jeito, não tem jeito. Se você não tem disponibilidade, dinheiro e querer fazer diferente, não comece a fazer terapia. Tem uma frase muito famosa, acho que é do Einstein. Se você quer ter um resultado diferente, não adianta continuar fazendo o mesmo que você faz, que o significado do que é insanidade, né? A insanidade é continuar fazendo o mesmo querer ter um resultado diferente. Isso não existe. E é o que a gente vê. A gente vê as pessoas o tempo todo querendo mudar, querendo ter um resultado, querendo emagrecer, ser mais feliz, ganhar mais dinheiro, seja o que for, mas elas não estão, de verdade, dispostas a fazer algo diferente, porque fazer algo diferente dói. Tudo que é mudança na sua rotina vai ser difícil você conseguir implementar. Não é rápido, gente. É por isso que todo mundo quer perder peso de um dia da noite pro dia. É por isso que essas injeções, todos esses análogos do GLP-1 e tudo mais estão tão famosos. Por quê? Principalmente depois da pandemia, um dado muito interessante. As pessoas, elas mudaram o estilo de vida. Então, elas saíram do conforto que era antes, seja a zona de conforto difícil ou não, de ter que ir ao trabalho, trabalhar 8 horas por dia e tudo mais. Quando chegou o lockdown, há exatamente 5 anos atrás, a gente teve que ficar em casa. E isso influenciou principalmente emocionalmente na vida de muita gente. E o que a gente percebeu desses 5 anos para cá foi, a maioria das mulheres engordaram. Por quê? Geralmente a gente tem um escape, né? E como você estava em casa, onde você descontava toda a sua questão emocional? Que era a ansiedade, a depressão, a dúvida, o medo, a incerteza. Não sei o que vai acontecer, o mundo nunca parou desse jeito. Não sei quando vai sair isso, não sei se eu vou trabalhar, se eu vou dar dinheiro. Então, isso foi focado na comida, que era o que a gente tinha acesso. As pessoas começaram a comer, e com essa mudança de hábitos, quando elas tiveram que voltar à vida normal,
ao trabalho, elas já não conseguiram voltar ao que era antes e continuaram comendo daquele jeito. E virou esse caos que chegou hoje em dia, onde os números de obesidade chegaram a, assim, tá alarmante. E é por isso que cresce tanto essa questão desses remédios e tudo mais, que eles fazem? Eles cortam e diminuem a sua vontade de comer, porque quase todo mundo descontou o emocional na comida. Então, quando você não sente mais aquela vontade de descontar qualquer preocupação e ansiedade na comida, porque a comida, a gente fala que ela abraça. Na nutrição, a gente fala muito essa questão, a comida abraça. Quando você tem memórias, principalmente quando é uma comida que você comia quando era criança e ficava feliz, você se sente melhor. Então, são tantas camadas, né? Ô Dani, eu parto do princípio que toda fuga de alguma coisa é um problema que está instalado. É algo que você precisa olhar. Então, quando você foge, quando você, em vez de olhar, você compra, em vez de olhar, você come, em vez de fazer terapia, você vai fazer qualquer outra coisa, aí tem um peso, aí já tem um problema, já começou, né? Já começa mal a história. Pós-pandemia, nós tivemos realmente muitas coisas acontecendo, né? Porque as mulheres realmente se perderam mesmo no período em casa, porque eram as crianças que precisavam estudar e, dependendo da idade dos seus filhos, colocar as crianças de 5, 6 anos para poder estudar na frente do computador é impossível, que ela queria brincar o tempo inteiro e ela tinha que dar conta de fazer comida, mas também não podia ir para a rua para a criança poder gastar energia. Então ficou, né? O estresse ficou muito grande. Então, pós-pandemia, o que nós temos? Nós temos uma mudança. Essas mulheres não são mais aquelas mulheres que pararam de trabalhar antes da pandemia. Agora nós temos outras mulheres, porque nós somos outras pessoas todos os dias, né? E essa mulher já não tá mais se encontrando. Ela já engordou, ela vai pro trabalho e a amiga fala, nossa, você engordou, né? Aí a mulher que tá legal fala, não, querida, eu tenho lipedema. Ok, né? Tem uma que tá legal e fala, não, eu tenho lipedema. E ok, passou. Agora como se, tudo bem, tipo, se eu tenho lipedema, eu posso engordar. Mas tem a outra que fala, nossa, você engordou, né? E aí pronto, já ativa o gatilho. E ela vai querer se esconder, não vai querer voltar, sabe? Então tem todo um trabalho que precisa ser feito. E fora toda a movimentação que está acontecendo. Gente, hoje, em 2025, todo mundo está passando por um problema. Muito ou pouco, pequeno ou grande, não existe um ser humano na face da Terra hoje que não esteja passando por um desafio. E qual era o desafio? O desafio hoje é você se encontrar, saber quem você é, aquilo que você gosta de fazer, aonde que dói, por que dói, se dói, vamos olhar. Agora é a hora. O planeta está convidando, gente, as pessoas para poder se olhar. A inteligência artificial está aí. O mundo está com dor e você vai ver com dor até quando? Até quando você quiser olhar. Se não quiser olhar, é porque você ainda pode perder mais um pouco. Porque não chegou no fundo do poço. Exatamente. O prego não tá doendo ainda o suficiente. Exatamente. Tem gente que tá passando por uma dor e essa dor é forte. Eu entendo que dói. Só que como você ainda não consegue pedir ajuda, pode doer um pouco mais. E eu posso descer um pouco mais. Porque quanto mais eu desço, eu vou chegar lá no fundo do poço e não tem jeito, né? No fundo do poço, só duas coisas. Ou você morre, ou você fala, peraí, já não tem mais por onde cair. Eu vou pegar esse trampolim aqui pra dar um pulo pra cima. Nem que seja alguém te puxando, mas para isso você tem que pedir ajuda. E é muito importante, muito interessante tudo isso. Nós estamos vivendo esse boom da inteligência artificial, como você falou, onde tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas ficam pesquisando e perguntando para um robô. Não estou tirando mérito de tudo que o robô estuda, mas tá faltando a parte da humanização, porque o robô ele não veio como a gente, ele não tem a mesma compreensão. Então, não adianta eu querer, porque eu tô chocada, porque eu fiquei sabendo que tem gente tentando fazer terapia com inteligência artificial. E a gente precisa trazer a questão da humanização, mas aí a pessoa fala, eu não tenho condições, enfim. Como que você vê isso? Tanto a questão da inteligência artificial, ou como às vezes a pessoa não tem essa condição. Como é que pode ser feito? Primeiro eu vou voltar no que você falou, que tem pessoas fazendo terapia com inteligência artificial. Eu vi alguns vídeos também sobre isso. Falei, peraí, né? Eu preciso assistir alguns vídeos para poder ver o que as pessoas estão pensando sobre isso, né? E realmente sim,
Tem pessoas que estão trabalhando com a inteligência artificial como terapeuta, sim. Não tiro mérito, porque que não é o meu mérito. Cada um tem o terapeuta que procura, cada um tem o terapeuta que se dedica. Ok, não tem problema nenhum. Vai ter pessoas que vai conseguir se resolver com a inteligência artificial, colocando lá no chat, tô sentindo tal coisa, o chat vai trazer, ela vai começar a bater um papo. Ok, tem gente que resolve? Vai ter sim. Agora, vai ter pessoas, e a grande maioria precisa do acompanhamento, é um olhar, é a escuta, sabe? Porque você não tem, a pessoa que tá com dor, que tem lipedema, que tem vergonha do teu corpo, que tem vergonha de ir na praia, inventa uma desculpa de que não pode ir pra praia porque ela vai chamar mais atenção estando na praia, porque ela vai estar vestida de calça, mesmo que seja uma calça levinha, esvoaçante, e não como todo mundo, né, de biquíni, de maiô, como a gente, óbvio, né, todo mundo vai pra praia desse jeito, né? Quando você olha alguém de calça comprida numa praia, você fala, olha, aquela pessoa ali tá diferente, né? Pra gente aqui é muito normal, né? Assim, no Brasil não, né? No Brasil você vai pra praia vestido pra praia, né? Assim como você não vai pra um casamento vestido com roupa pra praia. É desse jeito, né? Então, a pessoa ali já vai ser taxada, ela já sabe disso. Pra esse tipo de pessoa que precisa de acompanhamento, ela precisa procurar um profissional, sabe? Aquela pessoa que vai ter o olhar, que vai ter a escuta, aquele lugar que ela vai falar, nossa, aqui eu posso compartilhar a minha dor mais profunda. Porque nesse lugar eu não vou ser julgada. E eu falo, os meus olhos se enchem d'água, porque eu sei como é. Gente, eu recebo gente todos os dias no meu consultório, porque eu trabalho online, sabe? Todos os dias. As pessoas falando com a dor, e eu digo, fale. Abre. Aqui você pode falar, porque aqui você não vai ser julgado, sabe? Independente, porque assim, gente, eu tenho tanta história de cliente, sabe? Tanta história, e cada história, uma mais mirabolante do que a outra, e eu falo, tá tudo bem. Aqui você pode falar e você não vai ser julgado por conta disso, sabe? Eu não vou colocar o dedo e falar, você foi errado, porque a regra, o código penal, nada disso, porque é dor, e eu entendo aquela dor. Agora, a inteligência artificial, ela não foi programada para isso. Ela não foi para entender, para compreender o sentimento, o olhar, aquele acolhimento. Porque, gente, quem chega com dor num consultório, seja médico ou seja no consultório terapêutico como o meu, ela só quer ser ouvida, sabe? Ela quer ser abraçada. É como aquele carinho de mãe, sabe? Que você espera lá na infância, quando você cai e se machuca, que a criança vai pra casa chorando e fala, mãe, eu me cortei. E a mãe fala, eu vou dar um beijo. E aquele beijo cura aquela criança. E o terapeuta, para o teu cliente, é a mesma coisa. Muitas das vezes, o que ele quer é falar. E só ele falar e você ouvir, pronto, ele já saiu com 50% da terapia feita. Perfeito. No caso do lipedema, a gente tem muita questão da vergonha que principalmente as mulheres sentem de não poder... Não só a questão da praia, de ir de calça pra praia e chamar mais atenção ainda porque tá diferente, mas não usar um short, não usar uma saia, às vezes não usar uma regata, mesmo se estiver muito quente, como aqui onde a gente mora, que é muito quente. E eu ouvi uma história que eu achei muito interessante e eu nunca tinha parado pra pensar. Tem uma amiga minha que ela falou que o sonho dela é usar bota. Você acredita? E uma coisa que, pra quem não tem o lipedema, você não passa pela sua cabeça, então é difícil você conseguir compreender. E por que isso acontece? Porque, geralmente, dependendo do nível do lipedema que você está, a sua perna ela está tão inchada e tem a questão do garrote, que a perna desce como se fosse um rolo, assim, direto, não tem aquelas divisões de joelho e tal. Quando chega no tornozelo, ela vem assim e fecha de uma vez, que parece que colocou um garrote, sabe? Então... essa parte que tá inchada, muitas vezes, gente, a bota não serve. Mesmo essas botas que tem o cano mais largo. Então, é uma coisa que, se você não tem, se a gente não tem, a gente não consegue compreender. E é uma coisa que parece pequena para quem não tem, mas é uma coisa tão importante. Então, você, às vezes, querer vestir, querer estar em um lugar, não poder fazer uma depilação, que seja o que for, porque você tem vergonha de se despir na frente do seu parceiro, do seu companheiro, seja quem for. Você tem vergonha, você sabe que precisa de, por exemplo, fazer os exercícios na água, que a gente sabe que são tão importantes, mas você não se coloca na possibilidade de vestir um maiô e tudo mais. Porque essa questão, ela vai muito além, assim, só da dor, né? Física, assim, é a questão de
se sentir diferente, porque o lipedema é uma condição para a vida toda. E a maioria das mulheres que nos procuram, elas têm um sonho de ficar magra, de ficar com a perna fina e de poder se vestir. E muitas vezes é algo que ela vai melhorar, mas talvez ela nunca vai chegar no que ela sempre sonhou. Então, como que você pode falar sobre lidar com essa realidade que é tão dura? Dani, primeiro a gente precisa trabalhar o feminino, como eu já falei, e mostrar para essa mulher que o que ela sonha, às vezes, não é possível. É trocar os óculos. Aquilo que eu projeto, que eu tenho na minha memória como a realidade que eu quero viver, como a minha realidade real. O que eu tenho de real hoje? O que eu tenho de real hoje, para essa tua amiga, é não conseguir usar botas. Porque a perna dela tem lipedema, porque ela está inchada, ela está inflamada. E mesmo que ela desinflame, a perna dela não vai estar num ponto de usar bota. Então ela precisa entender e compreender, aí é um trabalho terapêutico que vai ter que ser feito, um passinho de cada vez, sabe? Trocando os óculos, trocando a realidade do que eu projeto, daquilo que é realmente. E trazer essa cliente pro presente, pro momento ali dela. Olha, é isso. Vamos fazer melhor com o que nós temos agora. E aí é trabalhar. É disposição dessa cliente que está vindo, dela entender que a realidade dela talvez não seja usar botas. Mas que para ela, em algum momento, quando ela estiver bem com esse feminino, quando ela estiver bem com esse corpo, quando ela conseguir olhar para esse corpo e falar: nossa, o meu corpo é desse jeito. E tá bom, né? Eu desejava ter um corpo vestindo 36, mas eu não consigo vestir 36 e eu estou feliz do jeito que eu tô. É trocar os óculos. Não dá. Incrível, muito bom, porque isso vale para tudo. Entrando nesse assunto, a gente... Quando eu projeto... Fala. Quando eu projeto uma outra realidade diferente da que eu tenho, eu só me frustro. Porque eu não vou conseguir atingir. Tá no imaginário. E no imaginário a gente não consegue tocar. E isso vale para tantas coisas, pois além do lipedema, existe a questão dos biotipos corporais. Isso é muito importante, pois existe esses padrões hoje que tá todo mundo com as mídias, as redes sociais na palma da mão, e esses padrões estéticos que a gente se depara o tempo todo e a gente se sente mal porque parece que sempre a grama do vizinho é melhor, é mais verde. Parece que a gente nunca vai conseguir alcançar, vai deixando todo mundo muito frustrado. Na minha área de atuação, eu percebo muito a questão dos biotipos corporais, porque existe um estereótipo desejado pela maioria das pessoas, que é o corpo em pera, que seria um quadril mais largo, que seria, teoricamente, uma pessoa que está com lipedema tratado. Ela sempre vai ter a parte superior mais fina que a parte inferior. E que muita gente acha maravilhoso e que tem gente que tá assim por causa do lipedema. Só que as pessoas que têm outros biotipos corporais, seja retangular, triângulo invertido, ou mesmo quem tem o formato maçã, que quando engorda... Como é que você vai saber isso? A pessoa olha pra família, geralmente. Geralmente os biotipos, eles são herdados de família. A pessoa, por exemplo, que ela vai engordar e ela nunca aumenta quadril, parte inferior, mas... A linha da cintura dela é sempre maior do que o restante, onde ela ganha, talvez, da cintura para cima e uma gordura muito no pescoço, no rosto, porque a gente vê muito essa questão. Tá acima do peso, nossa, mas o rosto dela é tão lindo, ela tem o rosto magro, o braço dela... Então, assim, esses padrões a gente tem que olhar. Existem biotipos onde eu tenho que tentar melhorar de acordo com o meu limite, de acordo com o que eu nasci. Então, tem coisas que... Eu vou dar um exemplo meu. O meu biotipo é maçã. Eu sou endomorfo. A gente tem o ectomorfo, endomorfo. Gente, são os perfis que as pessoas nascem, onde tem gente que tem mais facilidade para ganhar gordura. Tem gente que ganha músculo muito mais rápido. Tem gente que perde gordura mais rápido. Então, isso é real. Então, além de nós, como profissionais, a gente olhar para essas condições, a gente também olha para os biotipos. Porque a gente tem que respeitar isso. Não adianta eu, Daniela, que não tenho quadril, não tenho quadril largo, não tenho aquele biotipo da brasileira, porque eu também sofri a minha vida inteira querendo buscar algo que
eu tive que chegar num ponto que eu tive que aceitar. Não, esse não é meu biotipo. Então, eu preciso tentar melhorar de acordo com o que eu tenho. Então, essa questão de trocar os óculos é muito importante, só que muitas vezes a gente não consegue isso sozinho. E é por isso que tanto eu, como health coach, como a Pamela, com o trabalho dela de terapia, a gente consegue ajudar porque a gente também passa por isso. É trocar, né? Expectativa versus realidade. A expectativa, a gente nunca vai conseguir alcançar a expectativa. E quando você fala desse biocorpo e entender, né, os seus padrões familiares, a terapia é exatamente isso. O que eu trago para o meu set terapêutico, meu cliente? Quais são os seus padrões familiares? Vamos desenhar? Pega papel e caneta. Vamos ver a história que a tua família conta. E aí, quais são as histórias por trás dessas histórias? Trazendo ali, a gente desenha um mapa. Que mapa é esse? Esse é o meu padrão familiar. É desse jeito aqui que é. Eu vou precisar ficar passando por isso tudo? Não, mas eu sei qual é o meu padrão familiar aqui e o que eu tenho que fazer para não ter os mesmos efeitos, para eu não sair desses efeitos que a minha família tem, desse padrão familiar. A terapia é exatamente isso. Quando você descobriu que o teu corpo era X e você nunca vai ter um corpo Y, você trabalhou do jeito que o teu corpo é, da forma onde você consegue chegar. A terapia é exatamente isso. O que eu sou? Eu sou um indivíduo único. Só eu pode ter outras consteladoras, sim, mas só eu falo do jeito que eu falo. Então, o cliente que vai chegar até mim é aquele cliente que precisa e que gosta da minha forma de falar e não, por exemplo, se a Dani fosse consteladora, não é a forma que a Dani fala. Então, assim, eu tento trazer isso para o meu cliente e os meus clientes saem da terapia entendendo que ele é único, exclusivo e não adianta eu querer comparar a pessoa que não tem lipedema ter uma perna magra se eu tenho lipedema, sabe? Eu tô colocando uma máxima que eu não vou conseguir atingir. Aí é só frustração em cima de frustração, briga comigo em cima de briga. Quando esse meu cliente, essa mulher, consegue entender bem, eu tenho lipedema, o que eu consigo fazer é isso e eu tô dando o meu melhor, gente, tudo se transforma. A minha vida quase inteira eu sempre briguei com peso, porque eu sempre perdi peso muito rápido. Então, a minha infância inteira, até o meu casamento, eu sempre tomei remédio para engordar. Minha mãe sempre não me deu remédio para engordar, porque você é muito magra, não vai ter homem nenhum que goste de você. Parará. Foi a vida inteira. E eu nasci com aquilo de que mulher magra não é legal, eu precisava engordar. Então, gente, foi a vida inteira minha brigando com peso. Até que um dado momento eu falei, gente, eu tô brigando e não consigo, porque assim não adianta. Eu vou pra academia, eu tomo remédio, engordo 2 quilos, acabou o remédio, acabou, não tem mais gordura nenhuma. Até que eu falei, gente, peraí. Eu não vou conseguir ter o corpo, ter as pernas grossas, sabe? A cintura fina eu tenho, mas ter as pernas grossas, ter a bunda redonda, a bunda do brasileiro. Eu nunca vou conseguir ter isso. E pra mim tá tudo bem. Hoje pra mim não faz diferença, sabe? Óbvio, eu vou pra academia, eu malho, eu tento manter o meu shape. Você faz a sua parte pra melhorar. Exatamente. Mas querer ser aquela que eu via na revista, eu não vou conseguir. Eu preciso ser fiel a mim. E essa mulher que tem lipedema, ela precisa ser fiel a ela, fiel ao que ela tá sentindo e ao corpo dela que se transformou. E ela precisa encarar esse novo corpo como uma nova realidade. Porque senão ela não vai ter qualidade de vida, que é o que a gente tá disposto a ajudar. A você ter mais qualidade de vida, porque a gente como mulher, a gente sabe o que é isso, a gente sabe a importância, talvez não no mesmo ponto, mas em outros. Então, essa questão da empatia, de ouvir, de compreender, de olhar para ela e falar, tá tudo bem, eu te entendo, é muito importante, porque essa questão de treino, hoje em dia existe treino, dieta, você consegue ter acesso a tudo, é só você pegar o celular e pesquisar. Tá, mas a dieta que fez diferença para sua amiga, às vezes ela até tem lipedema, pode ser que não faça para você. Porque são tantas questões do indivíduo que se eu preciso de ajuda, como que eu vou buscar? Primeira coisa, a gente tem que entender, aceitar que existe um problema. Primeira questão é a aceitação. Então, eu aceito, eu consegui aceitar que eu tenho uma condição que ela será para a vida toda. Tá, qual que é o próximo passo? Então, o próximo passo é procurar ajuda. Mas, igual a Pamela explicou bem, numa sessão de constelação, você vai identificar de onde veio o problema. Mas, se você não for atrás de fazer a terapia e tratar isso, não adiantou nada. Então, ela falou muito bem.
As pessoas procuram os profissionais pela empatia. Não é porque aquela pessoa é o ideal que ela busca, não. Existem outras questões, né? Energéticas, seja o que vocês acreditam, que vai levar a isso. Então, a questão é que existe uma forma de você ter uma qualidade de vida e viver melhor com o que você tem. Mas você está realmente disposto? Você chegou naquele fundo do poço para procurar ajuda? Você já consegue aceitar que não existe cura? Ah, algum dia pode existir? Pode. Da mesma forma que a gente ainda espera a cura para o câncer e para outras questões. Dani, eu vou um pouco além. A questão não é esperar a cura. A questão é eu desenvolver a cura em mim. Olha que lindo. É como eu aceito isso. Porque se eu acredito que existe uma fonte que vem e essa fonte ilumina e que eu posso todas as coisas, a medicina talvez possa não ter uma cura para o lipedema. Mas dentro do meu mundo, dentro da minha realidade, eu vou encontrar a minha cura. E por que não eu trabalhando nesse lugar, sendo fiel a mim, aquilo que eu acredito, aquilo que eu desejo, por que não eu, como ser humano, eu não posso desenvolver a cura em mim? Porque não é nenhum terapeuta, não é nenhum médico que vai promover a cura em você. E não é a medicina só. É você, é o teu papel, é como você se olha, é como você se relaciona com você. Naquele lugar que mais ninguém te ouve, sabe? Que normalmente pra mulher, era aquela mulher que ela tá, óbvio, quando ela não tem filho, ou quando o filho tá com o marido, né? Quando ela consegue de tomar banho, sabe? Aquele momento sozinha. Entre ela e o espelho, entre ela e o corpo. É ali naquele momento. Naquele momento, o que teu corpo te diz? E não é o que a tua cabeça te diz, porque a cabeça mente pra gente. A cabeça conta muitas histórias. E é o que o teu corpo sente, sabe? São as sensações. E é através dessas sensações de você começar a acreditar que é possível, porque tudo é possível. Não vem dizer pra mim que é genética. Não, é possível eu fazer diferente quando eu escolho fazer diferente. Então, eu posso sim promover a cura em mim. Pode seguir, Dani. Fiquei sem palavras. Gente, exatamente isso. E a Pamela começou hoje falando uma coisa que é essencial. Tudo começa a partir do autoconhecimento. Esse autoconhecimento, cada pessoa vai viver uma fase da vida, mas se você está passando nesse momento por isso e não está sabendo como, não sabe de onde você vai tirar, por onde você começa, peça ajuda. Existem profissionais hoje que já estão começando a estudar sobre o lipedema, sobre como cuidar, mas você tem que ter a consciência que não são todas as pessoas que ainda têm esse conhecimento, porque por mais que é uma condição que foi descoberta nos anos 40, nem existe, a gente sempre fala isso, não existe aula sobre lipedema na faculdade de medicina ainda. Então, a gente tem que tomar o que você falou, tomar para si, você tem que tomar para você a responsabilidade de cuidar de você e você ser feliz, porque independente de ter profissionais para te ajudar a fazer o diagnóstico, como que você vai treinar e tudo mais, como você vai fazer a parte terapêutica, se você não fizer a sua parte, não vai ter resultado. Porque a gente tem um limite, né? A gente consegue ajudar, mas a gente só vai até ali. Mas e você? Não, para os meus clientes eu falo logo. Quando os meus clientes chegam, contam a história, eu digo: nós vamos juntos? Porque eu sozinha não consigo. E aí a gente continua, começa, faz a terapia. Quando eu vejo que meu cliente não tá indo, eu falo: olha, desculpa, mas eu não consigo mais te ajudar. Porque eu não vou caminhar por você. A história é tua. Eu tô aqui para poder te auxiliar. Eu tô aqui para poder te ouvir e para poder te orientar. Mas o caminho é você que vai fazer. Eu não posso fazer o caminho por você, eu não posso pisar com os seus pés. Então, não dá mais pra gente trabalhar. E pronto, a gente encerra o trabalho e não trabalha mais juntos. Porque eu não posso fazer por ele. Isso vem tão assim, de encontro a algo que acontece muito comigo também, no sentido de a pessoa sabe que precisa beber mais água, mas eu não posso beber água por ela. Não tem como. Eu não consigo fazer a dieta por você, eu não consigo treinar por você. A pessoa pode ter o dinheiro que for. Ela pode pagar o melhor profissional. Ninguém vai poder treinar por ela. Ninguém.
Não tem como. Então, você tem que entender se você chegou nesse ponto realmente de buscar ajuda. Porque às vezes, é o que a Pamela falou várias vezes hoje, você às vezes não chegou realmente no ponto de maior dor, no fundo do poço mesmo. Então, talvez seja o momento de você parar, assistir novamente esse podcast para você tirar um tempo para você de frente para o espelho, entender até que ponto, se ainda dá para ir mais um pouco ou não, se você já pode ser mais feliz com o que você tem hoje. Gente, assim, se deixar, a gente fica aqui muito tempo, porque a gente está falando de uma forma mais generalizada, mas são tantos assuntos e tantas coisas que a gente ainda pode falar mais sobre a cura do feminino, sobre como a gente pode trabalhar a questão das terapias, quais os tipos de terapias podem ser feitas. E assim, eu sou muito grata, mais uma vez, por ter sua presença aqui, não só no podcast, no Lipedema Fit, todo esse processo e esse projeto lindo, multidisciplinar que a gente tem aqui, mas também por ter você como amiga e todo esse conhecimento, porque você passa pra gente essa questão mesmo da confiança e de poder ouvir. E isso é maravilhoso. Então, se você também sentiu isso, que eu sinto, que quem é cliente da Pamela sabe, então, todos os contatos da Pamela vão estar aqui embaixo. A gente precisa muito da sua ajuda para levar todo esse conhecimento para as pessoas que ainda não sabem. Se você conhece alguém que parece ter uma celulite, parece ter alguma coisa que você não sabe direito, a pessoa sofre, reclama, porque se pega, se aperta, dói, manda, envia esse podcast, porque esse sim é um ato de amor. Se você pode ajudar alguém, ajuda com informação. Eu acho que é a melhor forma de você cuidar hoje em dia, nesse mundo de redes sociais, é você compartilhar algo, além de memes, algo que vai realmente ajudar e mudar a vida daquela pessoa. Quero agradecer mais uma vez a participação da Pamela. Espero poder trazer ela mais vezes, que ela é muito maravilhosa. Tudo que a gente falou vai estar aqui, e escreve qual foi a parte que você mais gostou. Se você tem alguma dúvida, a gente vai estar te ajudando, inclusive com temas, né, para próximos podcasts. E é isso aí. Lembrando que teremos o primeiro congresso de lipedema, da Associação Brasileira de Lipedema, acontecendo no Brasil, onde o foco são os profissionais da área de saúde e as pessoas que estão envolvidas e querem aprender mais. A gente pensa, é 2025 e é o primeiro congresso. Então, a gente tem muito a aprender ainda e eu espero que você esteja com a gente. Dani, eu vou deixar aqui para quem assistir depois desse podcast um exercício sistêmico. É como se fosse uma meditação guiada para mulheres que têm lipedema. Qual a diferença da meditação para um exercício sistêmico? A diferença é que eu vou trazer dentro desse exercício, dentro dessa meditação, falas, comandos da constelação, né? Como eu vejo você, eu gosto do meu corpo. Então, assim, eu vou deixar aqui para quem está nos assistindo e quem precisa disso para poder começar a fazer esse exercício, olhar. É só botar o fone de ouvido ou deixar o celularzinho do lado, sentado ou deitado e ouça. Que é para você começar a tomar consciência do teu corpo, começar a olhar para esse lugar. E como a Dani falou, você não precisa estar aí sofrendo sozinha, não precisa ter medo, tem ajuda. É só você se disponibilizar e vir. Precisa de ajuda? Vem que nós estamos aqui, tanto eu quanto a Dani, esperando você. Um beijo pra você que ficou até aí. Que presente, hein? Tchau. E a gente vê vocês no próximo podcast. Tchau. Um beijo. A pessoa que tá com dor, que tem lipedema, que tem vergonha do teu corpo, que tem vergonha de ir na praia, inventa uma desculpa de que não pode ir pra praia porque ela vai chamar mais atenção estando na praia, porque ela vai estar vestida de calça, mesmo que seja uma calça levinha, esvoaçante, e não como todo mundo, né, de biquíni, de maiô, como a gente, óbvio, né, todo mundo vai pra praia desse jeito, né? E todos nós passamos por dificuldades, passamos por tristeza, passamos por alegria, passamos por depressão, muitos momentos estamos na cama e não queremos levantar. Só que não é isso. Eu não posso estar só nisso. Eu não posso estar só no lado negativo. A vida é mais. A vida pede mais. A vida exige mais de mim. Eu posso ter algo genético, sim, mas eu não preciso ficar sentindo dor. Eu não preciso estar na cama. Eu não preciso ter vergonha. Eu não preciso ter vergonha do meu corpo e ter vergonha de falar, por exemplo. Eu não preciso ter vergonha de sentar e ir num salão para poder fazer uma depilação.
Porque a perna tá gorda, porque o braço tá isso, porque meu marido vem me abraçar e eu tô sentindo dor, mas eu não quero falar, porque eu já falo tanto que tô com dor. Como? Não é isso. Quem tem lipedema precisa ter qualidade de vida. E não só quem tem lipedema, toda